Oi, amores. Olha aqui, ó. Vamos trabalhar equações do primeiro grau. Vocês já viram ano passado e a gente vai trabalhar agora mais um pouco, ó. Por exemplo, no que vocês copiaram. 4x menos 7x igual a menos 44 mais 23. Essa igualdade aqui, ó, ela sempre vai separar a sua equação em dois membros. Antes da igualdade ao primeiro membro e depois da igualdade ao segundo membro. Como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Separando letra de número. Ou seja, a letra num membro, o número no outro. Necessariamente a letra precisa ficar no primeiro membro? Não, ela pode ficar no segundo. A gente denota colocar no primeiro para ficar mais fácil. Separar a letra de número. Aqui tá separado. Ó, tenho 4x e devo 7x, devo 3x. Devo 44 e tenho 13. Aí tem 23, eu devo 11, ó. 1 menos 3 tá multiplicando, passa dividindo, ó. Menos com menos dá mais e 11 não divide 3, você deixa em fração. Isso é resolver uma equação do primeiro grau, achando o valor de x, y, z, w, ou seja, a variável que ele te dê. Por exemplo, ó, resolva. 3x mais 5x igual a 12 mais 7. Antes da igualdade, a gente sempre vai deixar quem tem letra e depois quem tem número. Aqui já tá separado, ó. Aqui no primeiro membro já tem as letras, no segundo membro só números. Então, já posso resolver, ó. 3x mais 5x, 8x, 12 mais 7, 19. O 8 tá multiplicando, passa dividindo. 19 não divide 8, fica assim em fração, ó. 5x mais 7 igual a 3x mais 15. A igualdade vai separar o primeiro membro do segundo. Antes da igualdade vai ficar quem tem letra. Ó, o 5 já tá aqui antes, ó, no primeiro membro. O 3 não, ele tá aqui no segundo membro, só que ele precisa ficar no primeiro membro. Ele precisa ficar antes da igualdade. Todo mundo que tem a letra precisa ficar antes. Se muda de lado, muda de sinal. Então, o 3x, se ele não tem sinal, ele é mais. Se ele tá depois e vem para antes da igualdade, se ele é mais, ele vai vir menos. Porque a regra é muda de lado, muda de sinal. Depois, no segundo membro, vai ficar quem tem número. Eu já tenho no segundo membro de número o 15. Ele não mudou de lado, ele tá depois da igualdade, ele continua depois da igualdade. Antes da igualdade, eu tenho mais 7. Ele vai ter que mudar de lado. Se ele tá mais, ele vai pro outro lado, menos. Organizei, tá vendo, ó? Antes da igualdade ficou quem tem letra, depois da igualdade só quem tem número. Isso é o principal e fundamental da equação do primeiro grau, separar letra de número. Depois que você faz isso, aí você pode resolver, ó. 5x menos 3x, 2x, 15 menos 7, 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. 8 dividido por 2, 4. Na divisão, ele não troca sinal, tá? Quando tá multiplicando, passa dividindo, não troca sinal. Ó, 9x menos 12 igual a menos 3x mais 36. A igualdade vai separar o primeiro do segundo membro. E o primeiro membro, antes da igualdade, a gente vai deixar só quem tem letra. Depois da igualdade, só quem tem número. Antes da igualdade, eu já tenho um que tem letra, o 9x. Então, não mexi com ele. Se não mexe, se não muda de lado, não muda de sinal. Depois da igualdade, aqui no segundo membro, eu tenho menos 3x que tem letra. Só que ele precisa estar no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade. Vou mudar ele de lado. Se eu mudo ele de lado, eu mudo ele de sinal. Se ele é menos, vem pra cá, mais. Depois da igualdade, eu tenho 36. Continua lá. Antes da igualdade, eu tenho menos 12. Se ele muda de lado, ele muda de sinal. Se ele é menos 12, ele vai para o outro lado, ele vai ficar mais 12. Ou seja, eu organizei separando letra antes da igualdade, número depois. Então, 9x mais 3x, 12x. 36 mais 12, 48. O 12 tá multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 12 dá 4. Esse é o conjunto de solução. Agora, e quando eu tenho fração, professora? A primeira coisa, quando você tem fração, você vai tirar o mínimo múltiplo comum. Quem não tem nada, tem 1. Então, a gente precisa do mínimo de 2, 3 e 1. 1 não precisa, então, eu preciso do mínimo de 2 e 3, ó.
Divide por 2, 2 dividido por 2, 1, 3 não divide. Divide por 3, 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 3, 6. Chegou em 1, terminou. A gente tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo é 6. Então, a gente vai pôr 6 para todo mundo. Qual que é a regra depois que eu tiro o mínimo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 4, 24. Corto o denominador, porque eu tirei mínimo múltiplo comum de todo mundo. Então, sobrou, ó, 3x mais 2x igual a 24. Agora, eu posso resolver. Primeira coisa, a igualdade separa primeiro membro do segundo membro. Antes da igualdade, eu preciso ter só letra e depois número. Aqui eu tenho só letra e aqui número, não é? Já tá organizado. Então, 3x mais 2x, 5x, igual a 24. O 5 tá multiplicando, passa dividindo. 24 não divide 5, você deixa em fração, não precisa dividir. Ó, tem denominador, então quem não tem nada tem 1, a gente vai tirar o mínimo de quem? 4 e 3, porque de 1 não precisa. Divide por 2, ó. 4 dividido por 2, 2, o 3 não divide. Divide por 2, 2 dividido por 2, 1, o 3 não divide. E divide por 3, 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. O mínimo é 12. Depois que a gente tira o mínimo, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó. 12 dividido por 4, 3. O 3, gente, tá multiplicando o x mais 5, porque ele tem que multiplicar todo mundo. 12 dividido por 3, 4. O 4 vai multiplicar x mais 1. Se você já quiser pôr assim, ó, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4, pode, direto. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 7, ó. 12 vezes 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 1, 84. Tirou o mínimo de todo mundo, corta o denominador, vai ficar o 3 vezes x mais 5, mais 4 vezes x mais 1, igual a 84. Como o 3 está multiplicando aqui, ó, ele vai multiplicar todo mundo. Então, tem, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, 15. 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4. Aqui, agora, como eu organizei, eu vou separar aqui, ó, a igualdade, separar a letra de número. Antes da igualdade, letra, ó, tem letra aqui e aqui. Depois da igualdade, eu não tenho. Tanto o 3x quanto o 4x já tá antes da igualdade, não é? Então, eles não estão mudando de lado. Se não muda de lado, eles não mudam de sinal. Número vai ficar depois da igualdade, ó. De número depois, eu já tenho 84. O 15 tá antes, muda de lado, muda de sinal. O 4 tá antes, muda de lado, muda de sinal. Então, 3x mais 4x, 7x. 84 menos 4, 80, menos 15, 65. O 7 tá multiplicando, passa dividindo. Só que 65 não divide 7, então, você deixa em fração, tá? Isso é resolver equações do primeiro grau. Você acha um conjunto de solução, tá bom? Não precisa copiar isso no seu caderno. Isso é só explicação para depois fazer as atividades, tá bom? Beijos, tchau!